fechar nossos olhos agora e colocar o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, através do Teu Filho, em nome de Jesus. Queremos Te agradecer, ó Pai, por mais essa noite. Te agradecer, Senhor, pelo Seu cuidado, meu Pai. Sabemos que o Senhor, meu Pai, está à frente de nossas decisões, que o Senhor está a todo momento, meu Pai, presente em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Senhor, pela Sua graça que é derramada sobre nossas vidas, ó Pai. Peço ao Senhor, meu Pai, que essa noite o Senhor possa falar conosco, que a Sua palavra, meu Pai, viva e eficaz, meu Pai, venha penetrar em nossos corações, meu Pai. Venha penetrar em corações, meu Pai, endurecidos, que o Senhor, meu Pai, faça a Tua obra, meu Pai, com o Teu Espírito Santo. Senhor Deus, peço que o Senhor, meu Pai, olhe pelas nossas famílias, que o Senhor possa entrar em nossos lares, meu Pai. E aquele que se encontra distante do Senhor, meu Pai, que o Senhor toca na vida dele, meu Pai, coloca o desejo, meu Pai, coloca o seu amor na vida dele, meu Pai, que ele possa, meu Pai, estar, meu Pai, diante do Teu altar, meu Pai, te adorando e te exaltando, meu Senhor. Senhor Deus, traga cura, meu Pai, sara aquele, meu Pai, que necessita. O Senhor, meu Pai, move o Teu poder, meu Pai, sobre a vida. Ó, meu Pai, dê saúde, meu Pai, para o Teu povo. Renova as forças, meu Pai, do Teu povo, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Queremos uma igreja avivada, Senhor, uma igreja que busca, que Te adora, meu Pai, de todo o coração, Senhor. Manifesta, meu Pai, Espírito Santo, faz a obra na Tua igreja, meu Pai. Que a Tua unção possa ser derramada, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. Usa o pastor, Senhor, abençoe os levitas, Senhor. Que essa noite, Senhor, nós possamos sentir, meu Pai, esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos para Marcos 14. Segundo o que escreveu o evangelista Marcos, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio a mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício do unguento, porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse, deixai-a sozinha, porque a afligis, ela tem praticado uma boa obra para comigo, porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isto, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, graças a Deus. Esses dias, essas semanas passadas, essas últimas semanas, nós estamos ensinando a igreja a questão da oferta, a questão do dízimo, mais especificamente na questão da oferta, porque o dízimo a gente já vinha ensinando bastante, mas a oferta a gente estava deixando um pouquinho de lado, e agora nós estamos então ensinando, a igreja esse caminho tão maravilhoso que é o caminho de ofertar. E nós sabemos que a oferta, ela faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração a Deus. Então, você sabe que o culto ele tem a liturgia e todos os pontos da liturgia são importantes. Quando o irmão aqui abre o culto com uma oração, isso faz parte da liturgia, é importante. Quando os levitas sobem aqui para louvar, eles cantam, eles dão o melhor de si, eles oram, eles se consagram, e é um momento importante do culto, esse momento do louvor, esse momento da adoração. Depois a gente traz a palavra, ensina a igreja, depois o apelo, a bênção apostólica, enfim, tudo isso faz parte, então, da liturgia do culto, e tudo isso é importante. A oferta, ela também faz parte da liturgia do corpo, ou melhor, do culto, Ela faz parte da liturgia. A oferta, quando ela deixa de ser, então, apresentada, é como se o culto tivesse ficado manco. É como se tivesse, por exemplo, a gente vir para a igreja adorar e abrir o culto com uma oração e o louvor não cantasse, a gente ia subir para pregar a palavra. Ou se o louvor cantasse, mas não tivesse pregação, então o culto ficava faltando algo importante. Quando a gente não oferta, quando a gente não faz a nossa oferta, é como se uma parte da liturgia ela não estivesse acontecendo. É importante que a gente oferte. Então nós ensinamos aqui à igreja os tipos de oferta, a oferta voluntária, a oferta padrão, a oferta votiva, a oferta alçada, que é a oferta voluntária.
E aquela oferta que é das primícias. Então a Bíblia ela ensina muita oferta. E ela começa falando no Antigo Testamento da oferta do sacrifício, a oferta sacrificial. Então eu quero falar com você nessa noite sobre esse tema, o valor da oferta sacrificial. O valor da oferta sacrificial. Quando a gente fala em oferta, nós pensamos em dinheiro, mas a oferta ela não é dinheiro, ela é mais do que isso. Tem gente que fala assim, mas eu vou levar para a igreja o meu suor, vou levar o meu sangue. Exatamente isso mesmo, é o suor e o sangue, porque a oferta ela é dada em valor, e para a gente conseguir o valor, adquirir o valor, nós temos que dar o nosso suor, dar o nosso sangue mesmo. É assim que funciona. No Antigo Testamento, a oferta ela era de sacrifício de sangue, literalmente. Então, quando a pessoa ela subia para adorar, ela levava um animal para o sacerdote fazer, então, a oferta daquele animal. E quando o sacerdote recebia aquele animal não podia ter mancha, aquele animal tinha que ser perfeito, e ele era entregue para o sacerdote. O sacerdote, então, cortava o pescoço dele, cortava a jugular, aquele sangue ele era aspergido, e aquele sangue ele era passado no pecador, e ele era livre, então, da condenação. Porque você sabe que Deus ele falou desde o princípio, a alma que pecar, essa morrerá. Então tem uma consequência o pecado. E como todos pecaram, a Bíblia diz, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, então é necessário o sacrifício. Então no Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha vindo, o sacrifício ele era necessário. A pessoa tinha que trazer, segundo as suas posses, um animal. E esse sangue, então, ele era de uma forma assim usado para extinguir, para aplacar aquele pecado, a ira de Deus. Então, ao invés da ira de Deus cair sobre o pecador, caía sobre aquele animal. Aquele animal era um substituto do pecador. Para o pecador não morrer, morria o animal. Então, tudo aquilo que acontecia, ele era um tipo da vinda de Jesus Cristo, que no Novo Testamento nós vemos que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa oferta do sacrifício, essa oferta sacrificial, literalmente falando, ela encerrou no Antigo Testamento. Ela encerrou com a vinda de Jesus, porque hoje nós não precisamos mais. Hoje a gente sobe para a igreja e a gente não traz nenhum animal para ser morto. Por quê? Porque um dia Jesus ele entregou a sua vida por mim e por você. E ele pagou o sacrifício de uma vez por todas. Então, a carta aos Hebreus fala assim, olha, se sangue de bodes, sangue de ovelhas era suficiente para perdoar pecados, imagina o Cordeiro de Deus. Imagina o sangue de Jesus Cristo, é muito mais suficiente. Então, ele pagou com uma larga vantagem para os nossos pecados. Não ficou nenhum pecado que ele não pudesse, então, pagar. Tudo foi pago. É um pecadinho, é um pecadão, não existe pecadinho, não existe pecadão, existe a consequência do pecado. Tem pecado que tem uma consequência maior, tem uma consequência menor, mas o pecado, de forma geral, ele foi resolvido. Jesus pagou um alto preço, entregou a sua vida. E naquele dia, naquela cruz, ele cravou o escrito de dívida que nós tínhamos contra o mundo. O nosso acusador, ele vinha diante de Deus e acusava a gente com legalidade, porque nós estávamos no pecado. Mas hoje não. Hoje nós estamos justificados. Hoje nós estamos sem culpa diante de Deus, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Ele apaga as nossas transgressões, ele tira a nossa culpa. A maldição que estava sobre nós
Ele levou sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Quem entendeu, pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então essa oferta do sacrifício, ela encerrou. E as demais ofertas continuaram. Você veja que Jesus estava no templo, sentado em frente ao gasofilácio, observando as ofertas. Vinha uma pessoa rica, depositava um valor grande lá. Vinha outra pessoa abastada, depositava um valor grande. E veio uma viúva pobre, depositou 2 moedinhas. E aquilo lá chamou a atenção de Jesus. Ele chamou os discípulos e deu um ensinamento importante. Olha, essa viúva deu mais do que todos aqui, porque ela deu, não deu do que sobrava como os outros, mas ela deu do seu sustento, né? Então, ela, diante de Deus, ela chamou a atenção de Deus. Então, nós entendemos que Deus ele está observando a nossa atitude, está observando a nossa oferta. Então, nós já ensinamos aqui que tudo que a gente faz para Deus não é simplesmente fazer, mas é a motivação que nos leva a fazer. Se a gente fizer com a motivação errada, então Deus não recebe. Nós precisamos fazer com a motivação certa, né? Então, o valor da oferta, ele está relacionado diretamente com a nossa motivação. Não é verdade? A gente vai ofertar e a nossa motivação tem que estar certa. Os fariseus, eles eram muito religiosos, mas certa vez Jesus censurou eles, falando que a tradição deles, da religião, anulava o mandamento de Deus, porque eles fizeram uma oferta que na Bíblia usa o nome do hebraico, ainda não traduz, a oferta corban, né, que é um nome, que é oferta para Deus, mas eles ofertavam deixando de honrar pai e mãe, e a lei vinha dizendo que nós devemos honrar pai e mãe, mas eles ofertavam suas propriedades para o templo, para a igreja, para que não ficasse para os pais e para as mães, não abençoasse pai e mãe, né? Então, aquela oferta, ela estava certa, mas a motivação dela estava errada, né? Ofertava, mas Deus não recebia. Ofertava, mas com objetivo pessoal, egoísta, para atender as suas necessidades, para atender os seus propósitos. E não é assim que nós devemos ofertar, né? Então, a nossa oferta ela não pode ser barganha, ela não pode ser um negócio diante de Deus. Eu vou ofertar porque Deus vai me dar em dobro. Não. Oferta com alegria no coração, né? Oferta com desprendimento, para que Deus possa olhar a tua motivação, teu coração, e receber a tua oferta e abençoar a tua vida. Glória a Deus. O abençoar é com Deus, o ofertar é com a gente, mas o abençoar deixa para Ele. Ele sabe como fazer, e você não vai ficar no prejuízo, pode ter certeza. Deus vai prosperar a tua casa, Deus vai abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, creia nisso, e você vai estar abençoando a obra de Deus, né? Então, voltando aqui para o texto de Marcos, a Bíblia fala que, no capítulo 14, verso 1, após 2 dias era a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. Então, dá uma paradinha no verso 2 aí, e olha aqui para mim. Porque eles não queriam matá-lo no dia da festa da Páscoa. Porque essa festa era, eu acredito que uma das mais importantes, se não for a mais importante para Israel. Festa da Páscoa. A população de Jerusalém, ela aumentava 3, 4, 5 vezes mais do que a população nos dias que não havia festa. Então, tinha muita gente. E uma coisa que os romanos temiam era o tumulto, né? Era a agitação, porque era uma região onde vivia como que um barril de pólvora, e eles tinham uma preocupação de uma explosão, de revolta, como de fato aconteceu no ano 70. Mas aqui, nós estamos aqui aproximadamente no ano 30, em torno disso, né? Uma diferença um pouquinho de anos aí, mas em torno do ano 30 é o que estava acontecendo aqui.
Então ainda faltavam 40 anos aproximadamente para a revolta dos judeus, que veio culminar com a destruição totalmente do templo, né? Então, eles tinham um propósito aqui, nós vamos prendê-lo, né, as autoridades, a autoridade religiosa, mancomunado com a autoridade romana, então nós vamos prendê-lo. Mas a gente não vai matá-lo na Páscoa. Mas os planos dele deram errado, né? Por quê? Porque Deus tinha um outro plano para estes acontecimentos. Então, às vezes a gente faz um plano, mas é Deus que dá a decisão final. Né? Às vezes você planeja tanta coisa, mas você pode estar planejando, mas se Deus não estiver aprovando, nada vai acontecer. Né? Tudo acontece no plano de Deus. Ele é o Senhor da história. Ele está no controle de tudo, porque Ele é Deus. Amém? Então, eles não queriam matar na Páscoa, não foi exatamente o que aconteceu. Na sexta-feira, ele foi julgado e foi condenado, crucificado, na sexta-feira. E no domingo de Páscoa ele ressurgiu. Então, você veja que os planos dos homens fracassaram. Já tinha um plano de Deus, já no Antigo Testamento, já dos profetas, já profetizando. Como que isso acontecer? A data exata, o dia, né? O próprio profeta Daniel, 700 anos antes, já anunciava esse acontecimento. Então, nada fugiu ao controle de Deus, né? E no verso 3 fala assim: estando ele em Betânia, na casa de Simão leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. Dá uma paradinha no verso 3 aí, entendeu o seguinte: Simão, o leproso, recebendo pessoas na sua casa, está certo isso? Com certeza ele não era mais leproso, né? Porque o leproso não podia ter contato social. Então, com certeza, ele era leproso e Jesus curou ele da lepra. E com certeza ele estava numa forma de gratidão, recebendo então Jesus ali para aquele jantar, né? Aquela festa. Então você veja, às vezes a pessoa ela é carimbada com um apelido, com um nome, com algo que fica marcado na vida dela. Simão já não era mais leproso, mas ele era chamado de leproso. Mas Jesus, ele vem para a nossa vida para mudar a nossa realidade, né? Então, alguém podia olhar para você e podia falar assim: essa pessoa, ela era assim, mas hoje ela é diferente. No passado ela era de uma forma, mas agora ela aceitou Jesus, ela está na igreja, ela está diferente, ela está mudada. Ela não é mais aquela pessoa, porque em Cristo nós somos nova criatura. No passado, às vezes as pessoas te conheciam de alguma forma, né? Às vezes você tinha um título lá, mas hoje as pessoas olham para você e veem que você está diferente, está mudado, está liberto, está abençoado, está curado, está salvo pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Todos aqueles que são nova criatura, pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então essa mulher que aqui o evangelista Marcos não menciona, mas nós sabemos que foi Maria, irmã de Lázaro, que quebrou esse vaso e que derramou esse perfume precioso sobre Jesus. O alabastro era uma pedra muito linda, da qual se faziam esses vasos para uma melhor conservação do seu produto. Como era uma substância rara, cara, porque a Bíblia fala que era de nardo puro, não existia em Jerusalém essa substância, vinha do Himalaia, um lugar que era distante e era feito das raízes de uma planta
muito caro, muito precioso esse perfume, com certeza vinha nos lombos de jumento, numa distância longa e tinha um custo muito alto. Foi avaliado aqui em mais de 300 denários. O denário era a diária de um trabalhador. Então, é fácil a gente fazer a conta. Imagina você trabalhar o ano inteiro para comprar um perfume. Quem que faz isso? A gente gosta de usar perfume bom, mas ninguém aqui trabalha o ano inteiro e todo dia que você trabalha, você vai lá e compra uma gota do perfume. Né? No outro dia você trabalha de novo, vai lá e compra outra gotinha do perfume. Ninguém faz isso, né? Mas na época, na cultura, então, a moça, quando ela estava se preparando para o casamento, ela era, desde muitos anos antes, já ia se preparando esse perfume, para que no dia do casamento, ela pudesse, então, quebrar os pés do noivo e declarar ali, e selar ali a sua aliança. Era algo importante. Então, Maria, ela tinha esse vaso precioso, com mais ou menos meio quilo desse perfume, né? Mais ou menos meio litro desse perfume, que era preciosíssimo. Então, a Bíblia fala que ela veio sobre Jesus, ela quebrou aquele vaso, porque aquele vaso ele tinha um selo, ele era muito bem selado, né? Para ali ser protegido aquele perfume. Então, ela quebra aquele vaso e ela derrama sobre Jesus, sobre a cabeça dele. E a Bíblia fala que ela quebrou esse vaso para que não ficasse nenhuma gota dentro do vaso. Ela pudesse derramá-lo todo sobre Jesus. Glória A oferta dela foi uma oferta sacrificial. Né? Para adquirir esse perfume, houve um sacrifício financeiro, houve um sacrifício de pessoas, né, que puderam, então, ao longo dos anos, agregar esse valor, né, e adquirir esse perfume caríssimo. E ela, então, derramou sobre Jesus. Essa oferta foi uma oferta preciosa. Glória a Deus. É assim que Deus se agrada. Quando a gente se entrega, quando a gente oferta para Deus a nossa vida, que é preciosa. Mas a nossa vida não pode ser ofertada com reservas. A nossa vida não pode ser entregue aos pés de Jesus como parte da nossa vida. Mas é no todo. Por isso que ela derramou, por isso que ela quebrou o vaso. Para não ficar nenhuma gota do perfume. E tudo foi derramado sobre Jesus. A nossa vida também, ela tem que ser derramada aos pés do Senhor completamente. Não pode ficar nada para trás, não pode haver reservas. Eu vou adorar a Deus no domingo, mas na segunda-feira eu quero fazer tudo segundo a minha cabeça. Errado. Eu quero adorar a Deus, mas essa área da minha vida aqui não mexe não. Deixa que eu tomo conta. Não, Deus ele quer ocupar todo o teu coração. A palavra diz, filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer tudo de nós, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que existimos, o melhor de nós, Ele quer na sua presença, porque Ele deu o melhor para nós. Ele enviou Jesus Cristo, o melhor que tinha no céu. Amém? Quem entendeu pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 4 fala assim: e houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício do unguento, porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. Dá uma paradinha no verso 5 aí, vamos entender o seguinte: Maria estava fazendo uma boa obra, estava fazendo a obra de Deus. Quando você faz a obra de Deus, tem gente que vai contra você, tem gente que vai te criticar, tem gente que vai murmurar, tem gente que não vai concordar com você, mas a obra de Deus, ela precisa ser feita. Ela é maravilhosa, ela é gloriosa. Essa obra, ela transcende este mundo, ela reverte, ela reflete na eternidade.
Esta obra, ela vem para transformar corações, ela vem para libertar o cativo, o viciado, aquele que estava no lamaçal do pecado. Essa obra, ela vem para trazer sobre as nossas vidas um novo rumo, uma nova perspectiva, uma nova existência, porque essa obra, ela é gloriosa, ela não é humana, ela é vinda do céu, é uma obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, mas Ele quer contar com você, Ele quer contar com a tua participação. E olha que honra, né? Olha que bênção quando nós podemos participar desta obra e fazer com que Deus nos use como instrumento vivo nas suas mãos. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um agente deste reino, Deus quer fazer de você um instrumento nas tuas mãos para levar esta palavra poderosa, para anunciar o amor de Jesus na vida das pessoas. Seja disponível, se coloque nas mãos do Senhor, como Maria fez naquele dia. Ela fez a obra, e muitos falaram, é um desperdício. Às vezes a pessoa fala, é um desperdício você ir para a igreja, perder seu tempo. É um desperdício você ir para a igreja todo dia. É um desperdício você orar todo dia. É um desperdício você consagrar todo dia. É um desperdício você viver para Deus e deixar o mundo de lado. Mas o mundo caminha para o caos. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. O mundo é a ilusão do pecado, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele te ama e Ele quer o melhor para você, e Ele preparou uma terra maravilhosa para você ocupar, para você transitar por este mundo com a sua expectativa no céu, para viver com Ele para sempre e eternamente. Amém? Pode aplaudir hoje. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus, ele veio em defesa desta mulher, no verso 6, né? E Jesus disse assim, deixai-a, porque a afligis, porque a incomodais, né? Ela tem praticado uma boa obra para comigo, porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então você veja, Jesus ele vem em defesa dela. Ele disse assim, olha, não a incomodeis. Quando você faz a obra de Deus, as pessoas podem murmurar contra você, as pessoas podem reclamar, mas Deus vem em tua defesa. Deus vem em tua defesa. E ele disse, olha, ela fez o que podia. Eu fico pensando, nós estamos fazendo o que podemos para Jesus? A gente está fazendo o que pode? Você está fazendo o que pode? Eu estou fazendo o que eu posso? Às vezes a gente pode fazer mais, né? Às vezes a gente pode ir além. Às vezes a gente está fazendo pouco, nós podemos fazer mais para Jesus. Jesus disse, olha, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. E esse ato dela foi um ato muito bom para mim. Ela antecipou o meu corpo nesta unção, porque, veja bem, faltavam quantos dias para a Páscoa? 2 dias. Então Jesus estava aqui nos últimos dias do seu ministério. Ela já antecipou, Maria já antecipou, ela ungiu o corpo de Jesus. Então ela fez no momento certo. Tem coisa na nossa vida que, se você não fizer naquele momento, depois não dá mais para fazer. Às vezes tem coisa que não dá mais. O que foi feito no corpo de Jesus aqui, era no momento. Porque depois você lembra que as mulheres foram no domingo de manhã, no sepulcro, e elas compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. Vocês lembram que quando elas chegaram no sepulcro,
o anjo estava lá, a pedra estava revolvida, o corpo de Jesus já não estava mais lá, porque ele ressurgiu. Então, entenda bem que elas não foram no sábado, porque os judeus guardavam o sábado. Então, Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, 3 da tarde, ele entregou o Espírito, ele rendeu o Espírito. Então os judeus correram porque eles tinham só 3 horas. Às 6 horas o dia acabava, eles não podiam fazer mais nada. Então, às 3 da tarde, né, Jesus ele rendeu o Espírito, ele estava pronto para ser sepultado, mas não era assim chegar lá e pegar o corpo, tinha que ter uma autorização das autoridades. Então ela precisa ir até o governador, pedir o corpo de Jesus para poder tirar ele da cruz e comprar os perfumes, comprar, né, os produtos para poder então preparar o corpo dele para o sepultamento. Então era tudo muito rápido, né? Eles fizeram tudo em 3 horas, né? Levar até o túmulo, remover a pedra que era pesada e sepultá-lo. Tudo isso até às 6, não podia passar das 6 horas. Então eles fizeram tudo rápido. Então as mulheres pensavam, não está muito bem feita essa preparação, não. Deixa passar o sábado, que a gente não pode trabalhar no sábado, e nós vamos no domingo bem de manhã e já vamos preparar melhor o corpo. Mas quando elas chegaram no domingo de manhã, qual foi a surpresa delas? Um anjo estava lá e disse para elas assim, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressurgiu. Quer dizer, não adiantava mais levar perfume, não adiantava mais querer preparar o corpo, já tinha passado a oportunidade. Maria aproveitou a oportunidade, era o momento certo. Nós também precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A oportunidade é hoje, para a gente poder adorar a Deus. A oportunidade é hoje para entregar a nossa vida a Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Nós não vamos viver para sempre. Hoje Deus está nos dando oportunidades. Se entregue na presença dele a tua vida, entregue tudo que você tem, para que ele possa te abençoar, para que ele possa te salvar, te curar, fazer de você uma pessoa liberta, abençoada e vitoriosa. É hoje, é o tempo que se chama hoje. Às vezes a pessoa fala, eu estou muito novo ainda. Deixa eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Deixa eu ficar mais velho, eu vou entregar minha vida para Jesus. Como a pessoa sabe quantos anos ela vai viver? Ninguém sabe. Morre-se bebê, morre-se adolescente, morre-se criança, morre-se jovem. A gente não sabe. Então o momento é agora. Se passar a oportunidade, a gente pode querer fazer e não dá mais tempo. O momento é hoje, de adorar, de glorificar, de exaltar, de fazer de Deus o mais importante na nossa vida. Amém? Quem entendeu pode aplaudir. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Está cumprindo essa profecia de Jesus. Ele falou assim, olha, esse ato que essa mulher fez é tão importante que vai ser pregado em todo mundo. Amém. Hoje está cumprindo, porque hoje nós estamos falando exatamente disso. Né? Então, está cumprindo a palavra de Jesus que ele aqui profetizou. Né? O ato desta mulher. Quando você faz uma oferta para Jesus, isso daí tem um valor muito grande para Deus. Tem um valor muito grande. Transcende o tempo. Transcende o nosso mundo. Não fica só no mundo material. Transcende para o mundo espiritual. Porque a igreja, o projeto de igreja na cabeça de Deus, na mentalidade de Deus, já existia desde a fundação dos tempos. E a igreja, ela é mencionada por Jesus quando ele fala para Pedro que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E ali ele estabelece a igreja. E a igreja começa, mas você olha nos evangelhos e você vê que Jesus ele fala assim, olha,
é chegado o reino de Deus até vós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o poder de Deus na vida de todo aquele que recebeu o Espírito Santo, que recebeu Jesus. Isso é o reino de Deus. A igreja ela está inserida no reino de Deus. Nós ensinamos isso aqui sexta-feira passada. A igreja ela está como que uma agência para aqueles que querem entrar para o reino de Deus. Não tem como entrar para o reino de Deus se não for através da igreja. A igreja é exclusiva. Agora, tem igreja que ela não está inserida no reino de Deus. Então a pessoa entra naquela igreja, mas não significa que ela está no reino de Deus. Ela está numa igreja que não pertence ao corpo de Cristo. Você sabe que hoje em dia tem muita igreja herege, tem muita igreja que está fora da palavra, tem muita igreja que está envolvida com a idolatria, com o misticismo, com as coisas desse mundo, e que Deus não está aprovando essa igreja. Mas se a igreja está inserida no corpo de Cristo, então a igreja é o corpo de Cristo, ela está inserida no reino de Deus, então quando você entra nessa igreja, você recebe a Jesus na sua vida, e você tem um compromisso com Deus mesmo, de uma vida na presença dEle, então você pertence ao reino de Deus. E o que é pertencer ao reino de Deus? É ter o poder de Deus na tua vida. Mas que poder é esse? Eu vou ficar rico, eu vou ter dinheiro? Não. A riqueza de dinheiro, de política, de influência desse mundo. O poder do reino de Deus é para vencer o inferno, é para vencer o pecado, é para vencer o diabo. Esse é o poder de Deus. É o poder de Deus para você ter o Espírito Santo na tua vida. O mundo não pode ter, só você pode ter, só a igreja pode ter. Então a igreja ela tem esse poder. Por isso que o crente, ele não peca porque ele peca, não é porque ele não pode contra o pecado, ele peca porque ele quer pecar. Ele peca porque ele quer pecar, porque se ele quiser, ele tem o poder de vencer o pecado. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Consegue sim. Esse poder Deus deu para a gente. Ah, eu não consigo amar. Eu sou uma pessoa amarga. Sou uma pessoa amargurada. Não consegue sim. Se você nascer de novo, você tem esse poder. É o poder do reino de Deus na nossa vida. É o poder. Ah, eu tenho medo de trabalho de macumbaria e feitiçaria. Errado. Você pode destruir esse trabalho. Você pode destruir. Ah, alguém fez um trabalho de feitiçaria na tua vida ou na vida de alguém da tua casa. Você pode destruir isso. Pelo poder que há no nome de Jesus. Porque você pertence ao reino de Deus. E esse poder, ele veio para nós. Nós temos ele. Nós precisamos usá-lo. Porque ele é nosso. Ele é exclusivo da igreja. Então, o crente não tem que ter medo dessas coisas. Não tem que ter medo. De nenhuma armação do inferno. Não tem que ter medo de nada. O crente ele tem que estar preocupado em manter a sua comunhão com Deus. Não pode estar envolvido com o pecado deliberadamente. Aí é problema. Aí não tem o que fazer. Olha o que Hebreus capítulo 10, verso 26 fala. Vamos olhar. Hebreus 10, 26. Fala assim, ó. Porque se pecamos, olha aí, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vou repetir para você, ó. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, 26. Então não adianta mais sacrifício. Jesus veio, pagou um alto preço. A pessoa recebeu a Jesus, ela está renascida, ela é nova criatura. Quando ela está vivendo no pecado,
pecar deliberadamente, não tem o que fazer por ela. Não tem o que fazer. Então você que pertence à igreja do Deus vivo, você que pertence ao reino de Deus, use este poder que Deus te deu. Esse poder para vencer o pecado. Esse poder para vencer o engano das trevas. Esse poder. Porque pensa bem, olha, o que é o pecado? O pecado é um ato voluntário da pessoa. Precisa pecar? É obrigado a pecar? Não é. Quem é solteiro, está se preparando para o casamento, ele precisa praticar o pecado da fornicação? Não precisa. Ele se sentiu abrasado, casa, resolve o problema. Mas isso que a Bíblia fala, né? A pessoa é casada, ela precisa adulterar? Não precisa. Adultera porque quer. Não precisa. O casamento é para isso, para resolver nessa questão que a pessoa tem necessidade. Então, resolve. Então, a pessoa, ela precisa roubar? Ela precisa furtar? Vai trabalhar, vai ganhar um pão de cada dia. Não precisa roubar, não precisa furtar. Mas o mundo está cheio de fornicadores. O mundo está cheio de adúlteros e adúlteras. O mundo está cheio de ladrões, de pessoas que roubam, que furtam. Por que isso? Então, para o mundo tem domínio disso. Mas para a igreja tem o domínio, a igreja tem o poder, porque Deus deu esse poder. Então, por que a pessoa peca? Você olha para Eva, por que ela pecou? Ela sabia que não podia, mas porque ela acreditou na mentira do diabo. Então, nós falamos aqui sexta-feira, como que o diabo mente? Ele não mente de uma forma assim, ele não mente de uma forma tão burra, ele mente de uma forma sutil. Ele não vai falar que esse óculos aqui é branco, porque o óculos é preto, você vai saber na hora que o óculos aqui está mentindo, né? Mas ele começa com uma verdade e aí ele embute uma mentira no meio. E a pessoa acredita. Né? Então, foi assim que ele fez com Eva. Ele começou com uma verdade. Ah, Deus disse isso. É verdade, Deus disse mesmo. Ah, não, mas se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então a pessoa peca porque ela acredita na mentira do diabo. Mas a Bíblia, ela veio para... O que Jesus fala? Que Jesus veio para desfazer toda a obra das trevas, toda a obra do diabo. Jesus veio para desfazer. Ele veio para desfazer. Então a igreja, ela tem esse poder, ela pertence ao reino de Deus. E futuramente nós vamos pertencer ao reino dos céus. Glória a Deus. Né? Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, mas estabeleceu parcialmente. Porque hoje a gente vive num mundo caído. Então nós não temos ainda todo esse poder. Mas no milênio, Jesus vai exercer esse poder completamente, plenamente, absolutamente, juntamente com a igreja. A capital vai ser Jerusalém, a capital mundial. E Jesus vai reinar no milênio juntamente com a igreja. Glória a Deus, aleluia. Então você vai ser uma pessoa que vai reinar com Cristo, sabia disso? Amém. Às vezes você vai ser um governador, uma governadora, às vezes você vai ser um prefeito, um presidente, enfim, você vai ser alguém que vai reinar juntamente com Cristo no milênio. Né? A Bíblia garante isso. Deus te deu poder, Deus te deu domínio. Viva este domínio, viva este poder segundo a palavra de Deus. Amém? Quem entendeu pode aplaudir. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, exaltado, glória a Deus. E para finalizar, então, no verso de número 10, fala assim, olha: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os principais sacerdotes para o trair.
E eles, ouvindo isto, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia atraí-lo em ocasião oportuna. Então eu quero fazer aqui um paralelo rapidinho sobre a atitude daquela pessoa que oferta para Deus e a atitude daquela pessoa contrária, né? Maria, ela ofertou um preciosíssimo perfume. E Judas, nessa mesma ocasião, ele tomou uma atitude contrária. Ele traiu a Jesus. Qual foi o resultado de Judas? Suicídio. Suicídio. Já pensou? A pessoa que vai contra o projeto, o plano de Deus, vai contra a igreja do Deus vivo, vai contra Deus. Essa pessoa, ela está condenada. Ela está condenada. Não tem jeito para ela. Está condenada. Judas se suicidou. Se arrependeu amargamente do que ele fez. Projeto de Deus, nós temos que unir com Ele. Nós temos que ser um com Ele. Nós temos que unir forças para que a gente possa glorificar o nome de Jesus. Para que a gente possa ter vida. E vida abundante. Seja cheio de vida. Seja cheio do poder de Deus. Vença os inimigos de Deus na tua vida. Deus te deu esse poder. Vença o pecado. Vença o poder das trevas. Não acredite na mentira do diabo. Acredite no poder de Deus. Use a tua fé para se entregar, para se lançar nos braços desse Deus que é maravilhoso, poderoso e que quer abençoar cada dia mais a tua vida. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé. Enquanto o louvor vai se preparando aqui para entrar esse cântico, você pode fechar teus olhos, você pode entrar na presença deste Deus presente, deste Deus poderoso, e você pode abrir teu coração diante do Senhor. Existe algo na tua vida que está fora do controle, existe algo que você precisa vencer, e que às vezes você pensa, mas Deus deu esse poder, mas eu não estou conseguindo vencer isso. Coloca diante do Senhor agora, apresenta Ele, e creia que Ele é poderoso para resolver essa situação. Agora Ele espera de você uma atitude. Maria teve uma atitude importante. Ela derramou esse perfume precioso sobre Jesus. Custou caro, mas ela fez. As pessoas acharam desperdício, mas ela fez. As pessoas criticaram ela, mas ela fez. O que você precisa fazer? Que tal o teu alcance? Porque ela fez o que pôde. O que é possível você fazer nesta noite? Tome essa atitude dentro daquilo que é possível, que você pode fazer. Tome essa atitude. Às vezes as pessoas vão achar absurdo, mas a tua preocupação não é com pessoas, a tua preocupação é com Deus. Você não quer agradar pessoas, você quer agradar a Deus. Então tome essa atitude, seja ela qual for. Pode até parecer um exagero, pode parecer um desperdício, pode custar caro para você, mas é importante você fazer, porque tem um momento certo. Se você deixar para depois, pode ser tarde demais. Tome essa atitude hoje e se entregue na presença do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar agora em cada coração, Senhor, convencendo, trazendo a Deus uma atitude decisiva, uma atitude, ó Pai, que essa pessoa ela não estava tendo condições de tomar, mas que a partir de agora
Teu poder possa agir, Teu poder possa operar neste coração, convertendo esta pessoa aos Teus caminhos, convencendo esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Opera agora, meu Pai, nesta vida. Transforma este coração, traz esta pessoa para os Teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, meu Pai, agradecido, em nome de Jesus. Faz a Tua obra, Senhor, neste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Enquanto o louvor vai ministrar esse cântico, você vai poder falar com Deus, vai poder orar a Deus e se preparando aí para o poder de Deus estar operando na tua vida, em nome de Jesus. Aos teus pés, entrego o coração. Aos teus pés, entrego o que sou. Esse é o lugar da minha intimidade, onde nada e ninguém